Vamos retornando, galerinha, vamos retornando. Esse é o nosso take 3 de 3, né? Hoje é a nossa terceira e última aula de análise lógica de programação. Lógico, depois vocês terão ainda mais 2 aulas, tá? E aí, galerinha, hoje nós estamos falando sobre a linguagem C. Estamos reforçando o pensamento computacional sobre as estruturas de repetição, for, while, do while. E aí agora nós vamos focar, né? Foco nas estruturas aí de manipulação de strings, tá bom? Porque se você entender o while, se você entender o for, entender a manipulação de string vai ser mamão com açúcar, tá? Mamão com açúcar, docinho, docinho. Tranquilo demais. Então aí vamos dar continuidade à nossa aula, galerinha. Vamos lá. E aí, turma, olha aqui. Hoje, né, nós vamos retornar esse conteúdo, né, porque eu já passei para vocês, nós já falamos um pouco sobre as strings, nós já conversamos a importância das strings em uma programação. A gente já falou também sobre as funções próprias que realizam a manipulação, que realizam a mudança, né, dessas strings. E aí, turma, olha aí, strings e matrizes são provavelmente os 2 elementos mais importantes de um programa. Por quê? Até agora a gente não utilizou, né, string e nem matrizes, mas nos programas mais completos é comum que pelo menos uma dessas estruturas sejam utilizadas. É muito comum, tá? É mais comum do que vocês imaginam. E aí, turma, elas se derivam de tipos básicos de variáveis. Essas estruturas, elas vêm especificamente do tipo, né, de char ou string, como nós podemos falar. Então, strings, eles são vetores de char. E aí vocês podem coçar aqui a cabeça e perguntar, meu Deus, né, o que é vetor? Me esqueci o que é vetor. E agora, né? Olha que vetor a gente já estudou. Estudamos aí antes das nossas férias, tá? Mas como eu sou gente boa, como eu sou uma pessoa legal, eu vou lembrar rapidola para vocês o que é um vetor, tá bom? Então, olha aqui, ó, uma string, elas são vetores de char. Então, imaginem, vou até colocar com outra cor, porque essa cor amarela ela fica ruim de se visualizar. Então, imaginem que eu escreva a letra A. A letra A, ela é um char, tá bom? Ela é um char, ela é uma única letra, um char. Só que eu quero escrever o meu nome, né? Amanda. Amanda, esse nome lindo e maravilhoso, ele já tem uma estrutura, um conjunto de chars, certo? Um conjunto de char. Cada letra é um char, então se uma palavra tem várias letras, ela é um conjunto de char. Esse conjunto de char, nós podemos também chamar de vetor. Vetor. Porque lá na programação, esse vetor, ele é visto assim, ó, como se fosse um local, como se fosse uma grande variável, um grande local que tivesse várias pequenas variáveis dentro dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aí. E olha o que acontece. Lá dentro desse vetor, é feito isso daqui, ó. Eu coloco cada caractere, cada char, em um local. Por exemplo, eu posso fazer isso. Tá? Eu posso fazer isso. Então, isso daqui é uma estrutura de um vetor. E nós falamos ainda mais que os vetores, nós podemos organizar as suas posições. Então, olha aqui. Esse vetor, essa posição aqui é a 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a informação que tem na posição 0 do meu vetor é um A maiúsculo.
a informação que tem na posição 1 do meu vetor é o M minúsculo, e assim sucessivamente. Então, quando ele está falando que strings são vetores de chars, ele está se referindo a isso, tá bom? Então, uma string, ela é um conjunto de caracteres. É isso. É um conjunto de caracteres, tá bom? Eu vou apagar isso daqui porque vão ter explicações mais adiante. E aí eu tenho um texto aqui nesse slide, tá? Isso aqui foi só para relembrar vocês. Seu último elemento sempre é o 0. Qual é o seu formato? O formato de uma string normalmente é assim, ó. Nós temos o tipo, né, char. Nós temos o nome da string, nós temos o tamanho dela. Vou até voltar aqui. Vou dar um exemplo real. Então, imagine, eu tenho uma string do tipo char, o nome dela é notas, por exemplo, notas. Não vou colocar notas, não, vou colocar alunos. Alunos. E aí eu falo que o tamanho dessa minha string, alunos, ela é 100, por exemplo. Então, aqui eu tenho uma string com o nome alunos, que o seu tamanho é 100, tá? Então, essa daqui é a sintaxe quando vocês forem criar uma string, tá? Sempre primeiro tipo, nome, tamanho. Tipo, nome, tamanho. Vou colocar até aqui. Tipo, nome e tamanho. Isso aqui é padrão, tá bom? Padrão. Essas três estruturas, tá? Se você conseguir entender e aprender essas três estruturas, você vai já conseguir fazer muita coisa. E aqui, como sempre, eu trouxe para vocês um exemplo. Deem uma olhadinha. Esse daqui, ó, já é uma string. Aqui está sendo definido o tipo dela. O tipo dela é char. É um char. Que o nome da string é nome. E o tamanho da string é 100. E aí fala, ó, printf, digite o nome do aluno. Gets nome. Esse gets está falando que essa informação vai ser inserida em uma parte desse vetor, né? Uma parte dessa string. Então, imaginem que eu faço isso daqui, essa programação, para pegar o nome dos meus alunos, tá? Eu tenho aqui, no caso, né, nome. Então, aqui o nome, ele pode ter até 100, né? 100 caracteres, 100 espaços. Por exemplo, na linguagem C, strings sempre estão dentro de aspas duplas e podem possuir mais de um caractere, enquanto chars estão sempre em aspas simples e contêm apenas um elemento. Lembre-se bem disso. Então, toda vez que você estiver armazenando uma informação que ela tem um único caractere, aspas simples, isso é um char. Quando você coloca uma informação em aspas duplas, isso aqui é uma string, certo? Essa é uma das principais diferenças. String é mais de um char. Char é só um char, né? Char é só uma letra, string é um conjunto de letras. E aí, pessoal, essas strings, elas possuem várias formas de serem manipuladas, né? De serem utilizadas. Elas podem ser utilizadas por diversas funções. Cada uma dessas funções aí, elas manipulam as strings de uma forma diferente. Então, tem função que conta a quantidade de letras que aquela palavra possui, que é o strlen.
tem funções que eles fazem uma cópia da string. Tem funções dessas daí que foram mostradas, essas 4, que ela consegue colocar uma string que estava na frente de um nome, coloca ela para trás automaticamente. Então, imaginem aí que você está escrevendo um cadastro, que naquele cadastro pede o seu nome, né? O primeiro nome. Aí depois, no cadastro, pede o seu sobrenome. Então, o seu nome você digitou em um local e o seu sobrenome você digitou em outro. Quando ele vai imprimir as suas informações, ele mostra o seu nome completo, né? O seu nome e o seu sobrenome juntos na posição correta. Como é que ele sabe que está na posição correta? Como é que ele conseguiu juntar os 2 nomes na forma correta? É porque existe uma função para isso. E uma dessas funções é justamente para manipular as strings, para manipular as informações. Então, quando trabalhamos com string, sentimos a necessidade de manipulá-las, né, de modificá-las. Para isso, o C ele possui alguns comandos específicos, que são o str, strcop, strcat, strlen e strcmp. Cada um deles faz uma coisa diferente. Cada um é responsável por uma instrução, por algo diferente dentro de um comando de programação. Então, aqui, ó, o strcop, utilizado para copiar uma string origem para uma string destino, certo? Então, copiar uma string de um lugar para o outro, né? Sai de um lugar e vai para o outro. Essa daqui é a função do strcop. Faz parte da biblioteca string-h, né? Ela faz parte da biblioteca include string.h. Então, aqui, quando você for utilizar, você vai ter que colocar, né? Include s, né? string.h, certo? E aí, fecha aí no caso. Então, você vai precisar fazer essa instrução, porque senão você pode ter feito o seu código todo correto, todo corretinho, mas ele não vai funcionar, porque você não adicionou a biblioteca que ele utiliza. E aí existe um formato, tá? Que é a sintaxe. A sintaxe dessa estrutura é o seguinte, você coloca o nome da função, o nome, né? O nome da estrutura, que é strcop. Depois você coloca a string destino. E depois você coloca a string origem. Então, olha aí, utilizada para copiar string origem para uma string destino. Então, você sempre primeiro precisa colocar string destino e depois a string origem. Vamos aí tentar entender um pouquinho melhor o que está se passando. Então, olha aqui o exemplo do strcop. Eu tenho 3 strings que foram declaradas. As 3 strings são chars, né? str1, str2 e str3. E aí vem falando assim, ó, printf, digite uma string, né? Digite uma frase, uma palavra. Aí a palavra que for digitada, ela vai ser salva dentro da variável str1. Então, imaginem que eu, por exemplo, digitei, no caso, Souza. Tá? Souza. Essa aqui foi a palavra que eu digitei na primeira string que me foi solicitado. Aí fala o seguinte, ó, strcop, ou seja, a primeira é quem? A primeira é a destino e a outra é a origem. Então, olha aqui,
Eu estou pegando a origem e estou copiando ela para destino. Ou seja, qual é a informação que tem na STR1? STR1 está armazenado dentro dela a palavra Souza, tá? A palavra Souza foi armazenada dentro da variável STR1. Só que olha aqui o que a função strcop está fazendo. Ela está pegando a informação que eu tinha na STR1 e está colocando, tá? Está copiando, né? Está colocando aquela informação em outra variável, na strcop2. Tá bom? E aí, olha o que está sendo feito depois. Está sendo feito o seguinte. Aqui eu estou fazendo uma outra cópia. Aqui eu estou pegando, né, uma frase, né, uma informação. Você digitou essas duas palavras, que é, no caso aqui, a origem, elas estão sendo adicionadas à variável str3 também. Então, o que está acontecendo na linha 1 aqui, que eu coloquei, também está acontecendo na linha 2. Só que na linha 1, a informação estava em uma variável e na linha 2, a informação ela está propriamente escrita na função. E aí, no final, imaginem, né? E aí, no final aqui, ó, está sendo mostrado o seguinte, ó. Printf está pedindo que eu primeiro escreva o str3. A inscrição que está no str3 é essa, ó. Vou escrever aqui para vocês. Você digitou. É isso que está escrito aí, tá? Você digitou, é o que está sendo impresso aqui, ó. Aí, qual é o outro? Ainda tem os dois pontos, né? E aí, qual é o outro? O outro, o que está sendo impresso é a palavra que eu tinha digitado, que ficou armazenado dentro da variável, mas que depois foi copiada para outro local. Então, no final desse meu programa, o que vai aparecer é isso daí. Você digitou Souza. Aí vocês podem falar, professora, mas a gente poderia fazer isso de uma forma muito mais simples, né? Sem tantas coisas, sem copiar e colar, algo do tipo, por exemplo. Mas esse exemplo aqui é só para mostrar como é que a função funciona. Porque se eu fosse colocar um exemplo muito complicado, ia ficar difícil. Então, aqui, com dois nomes, né? Com duas estruturas de palavras, a gente consegue visualizar muito melhor como é que essa estrutura funciona. Tá certo, galerinha? Então, ao fringir aí, ao fritar dos ovos, como o povo fala, nesse caso, essa função ela faz uma cópia de outra, tá? Ela faz uma cópia de uma string para outro canto, ok? Essa daí é a estrutura. E aí nós temos uma outra função. A outra função é a strcat. A strcat, ela é uma outra função que é utilizada para manipulação de string. E olha o que ela faz. Anexa a string origem ao fim da string destino. Então, aqui ela não vai pegar o que está dentro dela e vai colocar na outra. Não, ela não vai fazer isso. Ela vai justamente pegar uma palavra e depois vai colocar uma outra palavra de trás da palavra anterior. Que foi o caso que eu falei para vocês do nome e do sobrenome do cadastro. Que nós colocamos, né, o nome e o sobrenome em dois campos de cadastro e depois o nome aparece completo. Pois é isso daí que acontece. Essa função, turma, ela também faz parte da biblioteca string.h. Então, se vocês observarem, todas as funções que são utilizadas para realizar manipulação de string,
todas elas precisam da biblioteca string.h, tá bom? É um padrão. E nós temos o formato também. Observem o formato. Esses formatos, galerinha, eles são importantes que vocês copiem, tá? Então, se eu puder pedir para vocês copiarem, é importante que você copie o nome da função e o formato. strcat e aí o formato, né? String destino, vírgula, string origem. Isso aqui ajuda demais para vocês verem a diferença entre um e outra. E quando vocês forem utilizar a função, vocês já sabem a estrutura de onde armazenar algum dado, tá bom? De onde armazenar alguma informação. Então, vamos aí verificar alguns exemplos. Olha esse exemplo do strcat. Nós temos duas strings, string str1 e a str2. Cada uma dessas strings pode ser adicionado até 100 caracteres, tá? Que é o tamanho delas. Aí fala assim, ó, digite uma string. Eu vou colocar, nessa digite uma string, eu vou colocar assim, olá, galerinha. Olá, galerinha. Por exemplo. E aí, pessoal, essa string que eu digitei, ela foi armazenada dentro dessa variável, tá? No caso aí, dentro dessa string, né? Esse conjunto de palavras, ele foi armazenado dentro dessa string. Ok, até agora tá tudo certo. Aí, pessoal, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um strcat. strcat, ele fala assim, ó, vou até voltar lá para o formato. Eu tenho a string destino e depois eu tenho a string origem. Onde é feito o que? Eu pego a string origem, né, anexa a string origem ao final da string destino. Então, ele vai fazer exatamente o que está acontecendo aqui. Então, olha aqui, eu pego, né, strcat, e aí eu falo, ó, essa string str aqui é a minha destino, tá? Então, essa daqui, o que que você vai fazer? Você vai colocar essa informação sempre de trás da str2, por exemplo. Tá certo? E aí, o que que faz? Eu tenho mais outro strcat. Eu pego a instrução do str2, que no caso foi o quê? Você digitou. E aí, turma, o str1, que é a minha primeira, ele vai mostrar olá, galerinha. Certo? Então, olha aqui o que vai acontecer. No final de tudo, vai aparecer a frase completa. Você digitou olá, galerinha. Porque ó, o str2 vai ficar armazenado dentro dele. Tanto essa parte aqui, que foi armazenada primeiro, e por conta da função, toda essa frase também que eu escrevi foi colocada também dentro da estrutura str2. Então, ele tem agora as duas partes, tanto a você digitou quanto a olá, galerinha. Então, isso daqui, pessoal, é muito utilizado quando a gente precisa fazer cadastros mesmo, tá? Quando a gente precisa colocar campos, vários campos, e depois a pessoa precisa juntar, unir essas informações. Se utiliza bastante strcat para isso, tá bom? Então, ela pega uma instrução e sempre coloca de trás de outra instrução. Essa é a função dela. E aí, galerinha, nós temos, né, a strlen. A strlen é outra estrutura que, na verdade, é uma das mais utilizadas. Quando nós vamos procurar funções de manipulação de strings, um dos exemplos que mais aparece é com strlen.
ele retorna o comprimento da string. É o que ele faz, ele retorna o comprimento da string. Ele conta a quantidade de caracteres. O terminador não é contado, tá? Que no caso é aquela barrinha final. Não é contado. E qual é o formato? O formato é o seguinte, ele é o formato mais simples que tem, na verdade. Você só coloca strlen e coloca a string que você quer digitar. Então, se eu quero saber, por exemplo, quantas letras tem o meu nome completo, eu coloco assim, ó, strlen e coloco, né? Por exemplo, Amanda Souza, no caso. E aí ele repassa, né, essa informação, tá bom? Então, olha aqui. No caso, nós temos um exemplo aí do strlen. Nós temos aqui uma variável, a variável size, ela é do tipo inteiro. Eu tenho uma string do tipo char, que tem nome, e o tamanho dela é 100. Ela suporta até uma palavra que tenha 100 caracteres, né? Até uma instrução, um texto, algo do tipo que tenha 100 caracteres. Lembrando que os espaços em branco entre uma palavra e outra também conta como caractere. E aí depois ele pede, né, em printf, imprima, né, digite o seu nome. E aí você digita o seu nome. Quando você digita o nome, essa informação ela é armazenada dentro dessa variável, que no caso é a string, tá? Aí olha o que acontece. Ele faz o seguinte, ele fala assim, ó, size, que é a variável que eu criei, ela vai receber a informação da função strlen. Vai aparecer aí um número, tá? Por isso que size é inteiro, ó. A função strlen, ela não retorna nome, ela não retorna um char, ela retorna um número. Ela retorna um valor numérico da quantidade de caracteres que possui naquele texto. Então, por isso que a variável que recebe ela precisa ser do tipo inteiro, no caso, se você quiser manipular essas informações como número, tá bom? E aí, turminha, aqui, ó, se vocês observarem, size está recebendo a própria função, né, strlen, com o nome. Então, se eu digitar, por exemplo, aqui o meu nome é Amanda, o resultado aqui no final vai ser o quê? Vai aparecer assim, ó, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai aparecer o dígito 6. É isso daí que vai aparecer no final, na tela, print. Então, o nome que você digitar, o texto que você digitar, vai aparecer na tela a quantidade de caracteres. Lembrando que entre uma palavra e outra tem espaço, o espaço também é contado como um caractere. Ok? Tá certo, galerinha? Então, ó, é de extrema importância que vocês fiquem ligadinhos, tá? Ligadinhos com relação a essas especificações. E aí, turma, nós temos o strcmp. O strcmp, ele é utilizado para comparar strings. Então, ele compara se aquela string é igual a outra. É algo bem interessante, principalmente quando nós formos utilizar para sistema de login e senha. Então, para você ter acesso ao Instagram de alguém, né, o seu Instagram, melhor, sendo o seu, você precisa ter o login, o nome de usuário ou o e-mail, ou, no caso, tá, a senha, tá bom? E aí, galerinha, nós precisamos ficar atentos com relação a isso, porque ele vai fazer uma comparação mesmo, tá? Uma comparação de letra por letra, caractere por caractere. Então, galerinha, é importante que a gente observe, tá? Essa informação da comparação dos caracteres. Então, aqui, imaginem que eu quero, por exemplo,
Vou dar um exemplo. Imaginem que vocês colocaram lá no login de vocês. Eu escrevi lá no meu login. Eu tenho certeza que o meu nome de usuário eu coloquei Amanda Souza, por exemplo. Eu tenho certeza que no meu login eu coloquei assim, Amanda Souza. Aí o que acontece? Lá no sistema, ele vai fazer essa comparação, tá? Ele vai comparar. E aí o que foi que aconteceu? Na hora que eu registrei como Amanda Souza mesmo, de verdade. E aqui tá até errado, né? Amanda Souza, tá? Mas olha aí qual foi a diferença. Esses dois estão iguais? O que é que vocês acham? Esses dois logins. Eu sei que a escrita não está muito bonita, mas dá para vocês entenderem. O que é que vocês acham? Esses dois logins estão iguais? Os dois são Amanda Souza, certo? Tanto de cima quanto de baixo. A linguagem C, ela considera isso como igual? O que é que vocês acham? E aí, Élida? E aí, Carmilene? E aí, Juliana? Wellington? José Henrique? E aí, o que é que vocês acham, pessoal? Esses dois nomes, para a linguagem C, eles são considerados iguais? E o porquê? Se eles não forem, o porquê que eles não são considerados iguais? Qual é o problema? Qual é a questão? O que é que o C identifica de diferente? Porque isso daqui, turma, é mais comum do que vocês imaginam. E esse sistema de tratamento de erros, aí, ele precisa ser feito, principalmente quando a gente trata de login. E aí os meus alunos que me ajudam bastante já estão me respondendo. Olha aqui. Ele diferencia letra maiúscula de letra minúscula. Exatamente. É isso, né? Não são iguais, né? O José Henrique respondeu de uma forma e a Elida Sofia respondeu também de outra forma, mas todos estão corretos. Falou assim, não são iguais, porque o computador ele entende as letras maiúsculas diferentes das letras minúsculas. Corretíssimo, é isso mesmo. Eles são alfa-sensitivos, né? Eles são sensitivos, alfa-sensitivos. Ou seja, essas linguagens de programação e o próprio computador em si, mas tem linguagens de programação que aceitam, tá? Minúsculo e maiúsculo como igual, mas o C não considera, ele não aceita. Ele precisa identificar a diferença entre maiúsculo e minúsculo. Então, se você colocar esses dois logins, ele não vai aceitar como igual. E realmente não é para aceitar, não, tá? Não é para aceitar. Então, isso daqui, pessoal, ele é muito utilizado nesses casos para comparar. Então, todo o sistema de login, ele tem uma comparação entre o que está armazenado no banco de dados e o que foi digitado pelo usuário, tá bom? O que está armazenado no banco de dados, então, se você se cadastrou pela primeira vez em um site, com o seu login, com a sua senha, você criou um login, você criou uma senha, então isso significa que aquela informação ela foi armazenada em um banco de dados, tá? Ela foi armazenada em um banco de dados. E aí, turma, quando ela foi armazenada em um banco de dados, sempre que você for entrar, ela sempre vai fazer a comparação. Sempre vai comparar aí o que está armazenado no banco de dados para o que está sendo digitado. E aí vamos observar. Olha o exemplo. Digite a primeira string, ou então digite o seu nome. Vai ser armazenado dentro de str1. Depois digite a segunda string, vai ser armazenado dentro de str2, tá bom? E aí depois ele pergunta, ó, se strcmp, ou seja, se a função de comparação identificar como verdade, né, ou como falsidade, né? Se
esse valor aqui, e aqui está faltando a instrução, né? Está faltando aí o operador das condições, tá? De diferente. Se STR1 for diferente de STR2, tá? Se ele for diferente, vou colocar até aqui do ladinho. Vou escrever para vocês. O correto é assim, ó. STRCMP, aí abre parêntese. Se ele identificar que a STR1 for diferente da STR2, então, né? Então, vai escrever o quê? As strings são diferentes. Se não, né? Se elas não forem diferentes, então automaticamente elas são iguais. Tá certo? Então, olha aí o nosso comando se, o if, né? Se a função strcmp identificar que a str1 é diferente da str2, então vai aparecer na tela que as duas instruções são diferentes. Ou seja, no nosso caso, o que aparece? Aparece que o login ou a senha estão errados. Ou o login ou a senha estão errados, no caso de login e senha, tá bom? É isso que normalmente aparece. É essa instrução que sempre é mostrada, tá? Então, pessoal, eu quero que vocês copiem essa instrução para vocês tentarem criar algum programa que peça o login e a senha de alguém, né? Vocês podem definir. Vocês podem definir, por exemplo, define o valor, cria uma variável login, cria uma variável senha e já define o valor do login e já define o valor da senha. Aí você pede para a pessoa digitar, digite o login do computador, né? Digite a senha. Aí você só vai mandar uma mensagem, né? Seja bem-vindo, né? Você tem acesso total. Se a pessoa adivinhar, descobrir qual foi o login e a senha que já estava armazenado no programa, por exemplo, né? Isso é uma forma de testar os conhecimentos para essa função. Essa daqui, a strlen e a strcop, são uma das que mais são utilizadas, tá? E essa daqui eu acho que ainda é mais utilizada ainda do que todas as outras, tá? Principalmente na estrutura de login e senha. Então, eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês copiarem essa instrução, porque ela é uma das mais importantes para a manipulação de string, tá bom? Ok? Então, 2 minutinhos aí para vocês rapidinho.
Olha aí, pessoal, vamos retornando e de já gostaria de atualizá-los, tá? Algo importante aqui para vocês. Gostaria de falar que os alunos José Henrique e a aluna Liliane, eles estão aí disparados, viu? Vocês corram para acompanhar, porque o negócio aqui tá quente. Estão colocando aí as questões, já responderam os exercícios, compartilharam no grupo e foram exercícios meramente complicados, tá? Complicados. De verdade, eu estou muito feliz por estar vendo aí a evolução de vocês, muito bom mesmo. Não são exercícios simples, tá? Não foram algoritmos simples e vocês conseguiram, estão de parabéns. Muito, muito feliz mesmo, é isso aí. E aí o pessoal que não conseguiu, que talvez não tenham entendido, com o compartilhamento das questões do José Henrique e da Liliane, você consegue, né, tentar resolver os seus desafios, né, de uma forma diferente, utilizando uma lógica diferente, tá? Então, pessoal, é por isso que é tão importante vocês estarem compartilhando as suas ideias, né? Lógico, eu mandei essa atividade ontem, eu sei que muitos de vocês ainda não tiveram tempo, mas vocês terão até a semana que vem para vocês estarem fazendo esse movimento de resolver aquelas 4 questões, aqueles 4 desafios de programação, tá bom? Os meninos aqui, a Liliane e o José Henrique já iniciaram, mas ainda tem muito tempo para quem ainda não começou. Então, dá tempo de vocês fazerem essas atividades. E depois, eu só queria pedir para vocês que quando vocês enviarem as questões, coloquem... Eu sei pelo nome, né? O nome de vocês está no grupo, mas eu quero saber qual é o polo. Tá? Qual é o polo de vocês? Eu quero saber, porque eu já disse que eu vou fazer um ranking aqui dos polos, tá? Eu vou fazer um ranking para saber aí como é que tá o retorno, né? Quem é que está conseguindo fazer a maior quantidade de questões, tá certo? Então, galerinha, vamos lá. Essa questão aqui eu acabei de explicar para vocês, certo? A gente analisou essa questão juntos. Eu só dei um tempinho para vocês copiarem, porque é uma questão importante que vocês tenham aí no acervo de vocês, né? No material de vocês para consulta, tá bom? E aí, turma, agora eu já mostrei para vocês as principais estruturas de utilização de manipulação de string. Eu falei para vocês que depois que a gente aprende, né, o for, o while, o if, é mais fácil de entender essas estruturas, tá bom? Então, agora eu vou retomar com vocês alguns pontos importantes que eu acho que vocês sempre precisam estar renovando aí na mente de vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre a atividade que eu passei ontem, o momento é agora, tá? Vou deixar esse tempinho da aula também para vocês tirarem as dúvidas de vocês, para vocês fazerem as perguntas. Caso vocês queiram que eu explique algum assunto que eu passei, mas que vocês ainda estão com dúvida, né? E aí eu já peço de já aos professores mediadores que falem agora com as suas turmas, né? Perguntem aí para os seus alunos. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Entenderam as estruturas? Entenderam o for, o while, o if, o do while? Entenderam como é que funciona as funções de manipulação de string? Então, é importante, né, que é de grande importância que agora os professores mediadores, nesse momento, falem com seus alunos e me deem esse feedback, tá bom? Então, eu vou estar explicando aqui, mas assim que vocês colocarem no chat, eu faço as observações. Tudo bem, galerinha? Então, aí vamos dar continuidade. Aqui, turma, nesse exemplo, eu trouxe para vocês, só para vocês relembrarem que quando nós precisamos manipular dados grandes, que têm uma quantidade muito grande de valores ou de caracteres, provavelmente a gente precisa utilizar estruturas maiores, como essa para chars, tá? E como esta daqui para ints, ou esta daqui, tá? O long int. São
tipos de dados iguais, que você coloca char, um int, só que ao invés de ter, por exemplo, só 4 bits ou 2 bits, ele possui uma quantidade muito maior, tá? Disponível, por exemplo. E aí, turma, lembrando aí vocês, certo? É um outro aspecto de extrema importância que vocês sempre se recordem. Às vezes isso pode passar desapercebido. Ah, a gente já estudou, a gente já aprendeu a entrada de dados, então tá super tranquilo. Não, galerinha, é sempre importante que vocês relembrem qual é a estrutura, a sintaxe do scanf, tá? Lembrando que é necessário a utilização do i comercial. O i comercial é ele que indica o endereço de onde está aquela variável que foi criada, a variável idade, porque imagine, a memória RAM, a nível de bits, ela é gigante, né? Ela tem muito espaço, pensando aí em bits, em bytes. Então, lá está sendo armazenado várias informações de vários programas que estão sendo executados, ok? Ao longo aí do processamento do computador. Então, tem muitos lugares da memória RAM que estão sendo ocupados. Se você não coloca esse i comercial, você não indica qual o endereço, qual a posição exata que aquela informação está na memória RAM. Aí você não vai encontrar nunca. E nunca que você vai encontrar a informação. E vai dar erro. Outro ponto que você precisa sempre observar, o %d, né, o %, ele é sempre uma instrução para você indicar o tipo de dado que vai ser mostrado, ou que está sendo armazenado, tá? Isso aí é só para vocês recordarem, porque recordar é viver, e eu já conversei com vocês sobre isso. Como podemos observar, a cada especificação de formato na cadeia de formatação correspondente, corresponde, no caso, a um endereço de variável na lista de argumentos. Isso daí são com palavras bonitas o que eu acabei de explicar para vocês. Outro ponto importante, né, ainda falando sobre o i comercial, que ele informa o endereço de memória, certo? E isso aí já não é mais novidade para vocês. Vocês já estão carequinhas de saber sobre essa estrutura, tudo bem? E aqui nós temos, né, a variável idade, a variável char. Cada uma delas possui um tipo e cada um desses tipos armazena um espaço ou maior ou menor na memória, certo? Então, por isso que a gente precisa indicar o tipo. E aí, turma, eu trouxe para vocês alguns exemplos, certo? Esses exemplos aqui, eles são novos, novinhos, saídos do forno. E eu quero a ajuda de vocês para a gente analisar, tá bom? Para a gente analisar essas questões. Esse exemplo que eu estou passando para vocês aí na tela, o primeiro ponto de observação é que a gente observa que está sendo incluído a biblioteca stdio.h, é a biblioteca normal, que a gente sempre utiliza. Por quê? Porque a função main, ela só funciona com essa biblioteca. O printf também, o scanf também. E como nós iremos utilizar uma função de manipulação de string, nós estamos utilizando também uma biblioteca de manipulação de string, que é a string.h. E aí nós temos a criação de duas strings, a string x do tipo char, a string y do tipo char. E olhem o que é interessante. Essas duas strings, elas já estão sendo definidas. O valor delas já estão sendo definidos. A string x, o valor dela, né, o nome, a informação que tem nela é o ifsc, por exemplo. E aí, na y, tem telecom SJ, por exemplo, tá? E aí, turminha, nós temos mais uma variável, que é a tam, que provavelmente se refere ao tamanho. E o tamanho é dado como int, é um tipo inteiro. Aí, olha aqui o que está acontecendo. Tam, a variável tam, que é um inteiro,
ela está recebendo o valor da função strlen. strlen está calculando, né, está contando, está pegando a quantidade de caracteres que existe na string X. E aí eu quero, né, eu estou esmiuçando com vocês cada linha de código, e aí no final eu quero saber o resultado, tá bom? Então, TAN está recebendo aí, primeiro, TAN está recebendo a função strlen, e strlen está pegando a informação que tem em X e está contando a quantidade de caracteres que ela possui. Isso é o que está acontecendo com o TAN. Aí nós temos dois printfs. O primeiro printf está falando assim, X, aí está mostrando o tamanho da string X com o tamanho, né? Então, eu falo assim, olha, X recebe, por exemplo, 10 com tamanho, como tamanho, no caso, né? É isso que está aparecendo aí, no caso. O segundo print está falando assim, olha, a informação que tem lá em %s, a informação que tem lá em %s é o tamanho de strlen y, por exemplo, tá? Então, aqui ele está mostrando também na tela o valor da quantidade de caracteres que possui em y, mas as duas formas são diferentes. A strlen X, ele está recebendo a quantidade dos números, e esses números eles estão sendo armazenados dentro de TAN. Então, olha aqui o que está acontecendo. Aqui em X, ele usou uma variável para armazenar o valor numérico da quantidade de caracteres. Aqui em Y, ele não utilizou, ele fez essa mudança, né? Ele fez esse cálculo no próprio printf. Vocês se lembram que a gente conversou que o printf tem esse poder, né? Tem essa possibilidade de fazer cálculos matemáticos no momento da execução, por exemplo? Então, olhem aí, nesse caso, né? Essa manipulação de string, nós teremos o mesmo resultado. É o mesmo resultado final. Os dois estão sendo calculados a quantidade de caracteres que tem na string X e na string Y. Só que o que é interessante aqui é as duas formas diferentes que isso pode ser feito. São duas possibilidades diferentes aqui que podem ser feitas, tá? Isso aqui que é o interessante, tá bom? Para vocês analisarem, ok? Então, é importante que, pelo menos, galerinha, eu sei que eu já pedi para vocês copiarem bastante coisa hoje, né? Vocês já devem estar até cansados de tanto copiar, que eu já pedi para vocês copiarem bastante. Mas eu quero que vocês registrem, pelo menos, essas estruturas aqui, ó. Aí vocês vão falar, então é tudo, né? É tudo, professora. Se você está pedindo para digitar isso aqui, tudo, então é tudo já da programação. E aí, se vocês estiverem cansados de copiar, pelo menos escrevam essa daqui, tá? Essa daí que eu coloquei uma chavinha. Ela é extremamente importante para você perceber que você pode, sim, manusear, manipular strings, utilizando as funções diretamente no printf. Diretamente, de uma forma bem clara e bem direta, tá bom? Certo? Então, aí, ó, vou deixar para vocês, por enquanto que eu estou explicando, eu espero que vocês tenham copiado. Eu já vou passar para a próxima página, né? Para o próximo slide. Se não tiver dado tempo, vocês me falam que eu retorno, tá bom? E aí, galerinha, tem mais uma, né? Essa daqui, no caso, é a strcop. strcop. Vocês se lembram o que ela faz? A strcop, ela copia
uma variável, uma instrução, né? Uma sequência de caracteres de um lugar para o outro. Então, vamos observar o que está sendo feito. Aqui eu tenho uma string char, do tipo char, que tem como nome x. Eu tenho uma string y, do tipo char também. Só que a única string que está sendo inserido um valor específico é a x. X está recebendo um valor, né? Está sendo inserido dentro dessa variável esse valor aí. Aí, olha aqui o que está acontecendo lá na função strcop. Olha aqui o que está acontecendo. Está falando o seguinte, que y está recebendo a informação que tem x, ou seja, tudo que tem x vai ser copiado para y. Tudo que tem x está sendo copiado para y. E aí, no final, o que está sendo impresso? Está sendo impresso não é x, está sendo impresso y. Se essa função for feita de forma errada, quando você pedir para imprimir y, não vai imprimir nada. Mas se você tiver escrito corretamente a função, quando você imprimir y, vai aparecer exatamente a mesma coisa que estava dentro de x, que é o IFSC SJ, por exemplo. Tá bom? Ok? Então, essa daí é uma das principais importâncias da utilização desses recursos, da cópia, né? Da utilização desses tipos de funções. Outro exemplo que eu trouxe para vocês. Aqui nós estamos utilizando a função de manipulação de string strcmp. Aqui ele faz a comparação de caractere por caractere, tá? E aqui ele vai analisar se as duas strings são iguais. E aí, no caso, né, nesse caso, o que é que vocês acham? Qual é o resultado final? Me digam aí, o que é que vai aparecer na tela? O que é que vai aparecer na tela, pessoal? Vai aparecer alguma frase, vai aparecer o nome das strings. Eu quero saber com vocês, tá? Ó, segundo a L da Sofia, tá falando que não vai aparecer nada, né? Não vai aparecer nada segundo a Hélida. E aí os restantes? Porque as strings não são iguais. Ok, vamos já analisar se realmente isso é verdade ou falsidade. E aí, cadê o restante do ponto? Cadê o José Henrique, né? Cadê a Carmilene? Cadê o restante do pessoal? Vocês estão por onde? Me digam aí, o que é que vocês acham? Então, turma, exatamente o que a Hélida, deixa eu ver aqui o que o José Henrique respondeu, também falou que não vai aparecer nada, né? E vocês estão extremamente corretos. Por quê? Porque ele vai comparar. X é igual a Y? Não, não é igual. As strings não são iguais. Então, ele vai comparar e vai falar assim, ó, se o resultado dessa comparação for igual a zero, né? Ou seja, né, se eles forem iguais, no caso, vai aparecer, ó, as strings são iguais. Se não tem nenhum se não, né? Se não for, não vai aparecer nada, porque não foi colocada outra instrução, mas poderia ter sido colocado um else e falar, as strings não são iguais, por exemplo. Então, a galerinha está totalmente correta. Turma, nós estamos finalizando a nossa aula por aqui. De já, eu gostaria de agradecer muito a colaboração, a participação de todos vocês na aula de hoje. Muito obrigada. Um forte beijo, um forte abraço. Tenham um ótimo final de semana e até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau.